gente querida, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Papo de Esperança. E hoje à noite, para mim, é uma noite muito especial. A gente aqui está com o coração aquecido para continuarmos a sonhar e termos aquelas visões do que Deus vai fazer num futuro bem próximo, num futuro bem perto, pós-pandemia. Por isso estamos aqui conversando. Salmo 37, verso 5 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. A gente lê para esse texto falando sobre entrega, sobre confiança, sobre descansar, e não tem como a gente não pensar na necessidade do equilíbrio emocional nos dias que nós estamos vivendo. E esse é o assunto de hoje à noite. Como é que a gente pode descansar, confiar, esperar o melhor de Deus, mesmo sabendo que a gente não é tão inocente assim? E para que essa conversa pegue fogo hoje à noite, eu tenho aqui um time de convidados regionais, só gente internacional hoje à noite aqui comigo. Eu tenho a presença da nossa querida irmã Maria Alice Sanz Romano. Maria Alice é especialista em terapia comportamental, trabalhando há décadas com adultos, com grupos e público infantil. Maria Alice trabalha especificamente na região de Santa Bárbara do Oeste. Seja muito bem-vinda. Também tenho o privilégio e o prazer de receber hoje à noite nosso querido irmão e amigo, pastor Teobaldo José da Silva. Ele é pastor e psicólogo clínico, trabalhando na linha da terapia cognitivo-comportamental. Teobaldo atende em Campinas e é coordenador de psicologia no Espaço Saúde do Hospital Samaritano em Campinas e é pastor aqui da nossa querida comunidade Batista do Caminho em Americana. E lá na ponta esquerda, também querido, também do ministério, pastor Fabiano Alves. Fabiano é também terapeuta e diretor do Desafio Jovem daqui de Americana, especialista em dependência química, alguém que vai nos ensinar a enfrentar muita coisa. Esse time especial é muito mais do que bem-vindo. E eu quero abrir a nossa conversa de hoje à noite perguntando exatamente para eles. O nosso tema sobre equilíbrio emocional, começar, né, ladies first, com a Maria Alice aqui. Como é que vocês têm trabalhado nesses dias? Vocês têm trabalhado também com o público, mas como é que vocês, pessoalmente, têm lidado e buscado equilíbrio emocional? Nosso público quer saber, porque vocês são nossos exemplos nessa área. Em primeiro lugar, eu quero agradecer e fico feliz de estar aqui com vocês, né? E eu quero dizer o seguinte, como eu estava falando, né, no início, eu passei muito bem, estou passando muito bem esse tempo, né? E eu vivi 4 momentos muito especiais. Um primeiro momento, quando tudo parou, aquele momento de expectativa, como é que vai ser, um momento de estarmos nos adaptando a uma nova rotina. O segundo momento foi de desfrutar daquele momento de não fazer nada, mesmo porque eu sou, né, também do grupo de risco. E então, não parece, nunca pareceu. Mas sou. Eu tenho mais de 60 anos e sou diabética. Olha. Então, eu faço parte. Então, existia, assim, né, uma pressão muito grande da família para que eu ficasse. Então, eu curti, né, um tempinho, né, como diz o italiano, do dolce far niente, né, de ficar. Mas, mesmo durante todo esse tempo, sempre assim, procurando, né, estabelecer uma rotina, fazer as coisas que realmente gostava, né, e me descobrindo. E é tão interessante, né, eu chegar nesse momento da minha vida e eu descobri coisas assim muito legais a meu respeito. Eu falei, olha como é gostoso, né, a gente parar, né, se voltar para dentro de você mesmo, estar reavaliando as suas reações e descobrindo. Eu fiquei assim maravilhada, sabe? Eu fiquei feliz mesmo. Depois, um outro momento foi o momento de eu estar começando a atender, fazer um atendimento online,
né? Que daí já precisava de uma rotina ainda mais, E foi mais algo novo bem para você, definido. né? Foi. Foi a primeira vez Foi, que você nunca tinha, né, feito atendimento online. Eu acho que pelo fato, né, de eu ser, eu costumo dizer, né, que eu sou jurássica, né, no meio da psicologia, eu sempre dava preferência mesmo para aquele Presencial. atendimento. Isso. Mas então eu comecei a atender porque houve uma necessidade, né? As pessoas, elas precisavam de ajuda, estavam sempre, né, em busca de uma resposta, né? E entendiam que eu poderia ajudar, né? E nesse tempo, como eu disse, eu estabeleci uma rotina. Então, eu tinha atividade física quase todos os dias, me alimentando. Normalmente, eu tenho uma rotina de alimentação legal, né? Mas, assim, procurei ler muito, assistir bons filmes. E estávamos em casa, meu marido e eu, que ele também ficou uma semana só, né, de quarentena, porque ele logo voltou a trabalhar, ele não parou. E assim, nós curtimos muito esse momento, a gente se divertiu muito, a gente riu muito, então foi um momento muito gostoso, né? A grande dificuldade era ficar longe, né, dos filhos, Dos netos, dos né? netos. Mas, assim, busquei bastante desenvolver um maior relacionamento com Deus, né? A leitura da palavra. Pôs em dia as leituras? Eu não consegui ainda, porque nunca vou conseguir. Então, lendo livros bons, né? Gosto muito. Então, lendo bastante. E sabe, eu estabeleci algumas coisas para mim. Eu tinha que fazer todos os dias alguma coisa que me desse prazer. Aliás, isso já é uma rotina na minha Ótimo, vida, que eu ótimo. gosto e eu tenho que fazer aquilo que eu gosto. Dá um né? exemplo. Ler. Ler. Outra coisa, eu gosto muito de montar quebra-cabeça. Tá. Amo montar quebra-cabeça. Então, Presente aí pra... é? É um bom presente para dar. Então, né? E outra coisa que eu achei que foi de muita valia foi eu definir uma verdade para mim, Sim. com relação a toda aquela enxurrada de informações. Então, eu defini alguma coisa que eu passaria a acreditar, né? Aquilo era a verdade, então eu não tinha que ficar lutando. Será que isso é verdade? Será que não era? E aquilo foi me deixando mais tranquila, né? Te ajudou a filtrar o que estava aparecendo. Isso, exatamente. Então foi assim um momento muito tranquilo para mim. Eu gosto muito, curto muito a minha casa. Então eu estava lá. Que bom. Né? Teobaldo, perdão. E só assim, falando, logo em seguida eu comecei a fazer o atendimento, voltei a fazer o atendimento presencial, porque algumas pessoas não tinham possibilidade de fazer o atendimento online em função da dificuldade de privacidade. Sim. Né? Algumas pessoas tinham que ir para o carro para conversar, para ter privacidade, e algumas pessoas realmente não quiseram. Então, eu voltei a fazer o atendimento presencial e daí a gente já relaxa um pouco, Volta né, ao nessa equilíbrio da questão. vida, né? Não é verdade? trabalho. Então, eu acho que foi um momento, assim, de muito crescimento, foi muito Ótimo. bom. Teobaldo, como você conquistou o equilíbrio, querido? Primeiramente, eu quero te agradecer a oportunidade de estar aqui, me sinto muito honrado de estar com especialistas realmente da área aí. E sem dúvida, a minha pequena contribuição é pequena diante daquilo que eu já estou aprendendo aqui, tá? Então está sendo muito válido. Mas falando em aprendizado, sabe, uma coisa que eu me utilizei e continuo me utilizando, uma frase que eu não sei dizer a origem, de um professor meu na faculdade, ele sempre dizia: quando você enfrentar uma crise, tire o S. E ele disse que isso era sabedoria chinesa, inclusive. Oxe! Então, eu tiro o S e vem o quê? Criatividade. Crie. Tá. E eu comecei, assim como a Maria Alice falou, que ela ficou buscando a verdade,
Eu sei que nós tivemos muitos confrontos governamentais. Hoje está muito mais claro que a situação é muito mais política do que de saúde pública. Exato. E você fica, ora você fica pendendo para esse lado, ora para aquele. E teve um momento que eu falei, olha, eu não sei a verdade. Mas eu vou criar o meu espaço, até seguindo os passos dela aqui. Eu vou criar aquilo que eu quero acreditar, que eu vou acreditar. Porque, Oswaldo, veja o seguinte, eu entendo da seguinte forma. Um dos maiores presentes que Deus nos deu é que Ele nos criou a imagem e semelhança dEle. E imagem e semelhança, nós até grotescamente ou simploriamente entendemos que é física. Não. Deus, a primeira maneira que Ele se apresenta a nós, lá no Gênesis, no início, é com aquele Deus que viu o caos e criou. E Ele começou a criar. E isso Ele nos deu, Ele nos criou a imagem e semelhança, então nós realmente podemos criar. E esse criar, Ele deu por semente. Ele não deu pronto. Então, cada um vai criar segundo a sua perspectiva. Então, eu começo a criar as minhas realidades, não são, assim, excepcionais. Mas uma coisa que eu entendi, a gente como trabalha com pessoas, eu estive envolvido com política, o Fabiano chegou a trabalhar comigo na ocasião, eu fiquei por 10 anos envolvido na vida pública, na vida política, aqui em Americana. E eu aprendi que existem muitos interesses por trás. E hoje, sem dúvida alguma, você percebe que um dos interesses da mídia é vender notícia. O produto da mídia é notícia. E se a mídia te apresenta, olha gente, fiquem calmos que está tudo bem, não vende nada. Então sempre eles estão trazendo um produto novo ou o mesmo produto com roupas diferentes. E eu comecei a identificar isso e começaram a me poupar. Então, eu não assistia mais que um jornal por dia. Agora eu estou assistindo um jornal a cada 2 dias. Sério? Não, pense bem, qual a necessidade que nós temos de uma informação tão constante? Conversando com um amigo até, só que ele é pediatra, né? Ele, lá no hospital, ele me falou, olha, Teobaldo, eu ouço o rádio de manhã, antes de sair, o programa da TV de manhã, antes de sair de casa, para saber que roupa que eu vou pôr, porque se esfriar o dia eu levo blusa, se esquentar eu não levo, e tal. Só que a previsão do tempo me engana. E aí fala, o dia ensolarado. Quando chega meio-dia chove, esfria e eu estou lá assim. Então eu comecei a desenvolver um kit de sobrevivência. Como eu saio de casa, passo o dia fora de casa, eu levo uma blusa, eu levo um guarda-chuva e eu independo da previsão. Falei, pô, você tem razão, porque nós somos traídos pelas notícias. Então eu comecei a independer delas. Pensem, decisões governamentais, que compete a nós? Nós vamos cumpri-las. Mas não vamos interferir no que está acontecendo. E isso, no fundo, vai me gerar sofrimento. O sofrimento que nós passamos dia a dia pelos noticiários. Olha, eu estava saindo da minha casa, eram 19 horas, passou um estuprador e pegou uma jovem assim, e eu vi isso, tal, deu no noticiário. E aí passa embaixo, ao lado da comunidade da família. Ai, meu Deus, eu tenho de estar lá hoje às 7h30. Pronto, eu comecei a sofrer. E esse é o princípio da ansiedade. Você antecipar a possibilidade de acontecer alguma coisa. A minha ansiedade começa a se elevar por um fato que eu criei. E que eu não posso evitar. Exato. Porque eu não tenho controle. Não tenho Então, controle, não posso evitar. Você vê como nós mesmos alimentamos aquilo que faz mal a nós. Então, eu começo a criar uma outra realidade. Eu não preciso desse material, não. E olha, eu gosto, eu não sei, vocês como terapeutas, né? A gente trabalha intensamente com a cognição, né? Com o pensamento e com a emoção. Com a emoção dos outros, a gente faz aquela troca. E sabe como que eu descanso a mente? Com o meu computador. Mas não com a internet.
Eu tenho alguns computadores velhos lá, então Escrevendo. eu boto o CD neles e instalo o programa. Eu formato o computador e instalo e faço isso. Porque é a área. O computador nunca me xingou, nunca falou mal de mim, não falou que eu estou Você não muito tem que rápido, eu estou lidar com as demorando. emoções dele. Eu não preciso interpretar o comportamento E dele. tem uma lógica. Tem uma lógica. Tem uma lógica. Tem uma lógica. E eu luto lá. Depois que eu terminei aquilo, a minha esposa vem e fala: terminou de brincar? Eu tô calminho, Graças tranquilo. a Deus. Então eu começo a criar. Agora, sem dúvida alguma, gente, como é gostoso você criar em cima da palavra de Deus. Também. Tá, porque é a semente. Você pega aquela semente e desenvolve. Então, o que eu faço de manhã, a minha devocional, eu não faço um longo estudo, não. Eu faço com um versículo. Para ruminar ele. Exatamente. Aí eu vou e tal. Quando eu estou no meio do dia, às vezes eu estou exausto, estou preocupado, bate uma preocupação, eu falo, mas qual que era a devocional mesmo? Era tal verso. E eu volto a mente lá e começo a novamente meditar naquilo. Que é o sentido da palavra meditar, É editar isso, a si mesmo. exatamente, é. Então eu volto a repassar, e isso me mantém numa estabilidade emocional e espiritual, Sim. Maravilha. que nós precisamos até Precisamos. para atender para as pessoas. Né? Fabianão, e você? Primeiro, Oswaldo, eu quero agradecer, né? Louvo a Deus por estar aqui. Quando você Prazer, me mandou a mensagem, eu até brinquei no áudio, eu falei, é lógico que eu vou. Né? E ainda mais sabendo que o pastor Teobaldo me acompanha desde o nascimento em Cristo aí, né? Ainda bem que ele falou É, incrível. Eu ia conferir as datas. Tem gato nessa história. Desde o nascimento em Cristo. E já fui assessor, né, de situações complicadas aí. Isso. Eu Numa não ocasião sabia, que eu era não sabia candidato, dessa. ele me assessorou na campanha. Coisa Situações boa. que ele não resolvia era eu, né? Era. É bom ter uma Coisa assessora. boa, não sabia não. Na verdade, esses dias têm sido novidade, né? Sim. Para todos. E uma coisa que a gente tem feito em casa, né? O pessoal está falando muito, né, o que tem feito. Né, ela até comentou, né, da dona de casa, às vezes está no lar e tal. Lá em casa eu vejo o sofrimento da minha excelentíssima esposa na primeira semana, né? Porque o local onde ela domina, dentro de um contexto, foi invadido por 3 homens. Né? Coitada da cara. Então, assim, ela vive de segunda a segunda e a gente achando que é domingo, né? Então, os meninos ficam mexem no negócio, eu estou no sofá largado. Então, isso daí precisou da gente começar a entender que não, que isso era real. E ia começar a afetar também os nossos emocionais, né? E a gente começou a ter também essas dificuldades. E até pelo trabalho que a gente tem, pelo contato com pessoas, né, que tem esse distúrbio em questão da dependência química, Sim. comecei a ter ligações de pessoas que não sabia mais o que fazer. E aí, naquele momento, né, eu estava reunido com a minha família, e aí é legal que as coisas elas voltam naquilo que você, né, um dia foi lançado, aquela semente foi lançada e ela vai brotar dali. E o meu filho menor, ele falou assim, ainda bem que a gente tem identidade, ainda bem que a gente sabe quem nós somos. Olha só. Então isso daí eu peguei, eu falei, opa, peraí. E aí eu consegui começar a trabalhar com isso com a pessoa com as pessoas que me ligavam. Eu tentava voltar naquilo que é a nossa identidade. Quem eu sou? Isso daqui é uma pandemia, isso daqui é algo que vai passar. E nós? Nós vamos passar com ela ou nós vamos suportá-la? Então, assim, tivemos que começar a reinventar como viver. Para quê? Porque no futuro, a gente não sabe quem que vai ficar para a gente poder voltar a abraçar, se um dia isso vai, né, ser permitido tão logo. Sim. Né? E isso gera uma ansiedade, sim. E aí a gente eu começo a me deparar com situações que às vezes eu falava no gabinete, que às vezes eu falava na horta, às vezes um adicto ali estava na horta e eu conversando com ele e tentando ali confortá-lo ou conduzi-lo a lidar com uma frustração ou com uma ansiedade, com uma incerteza de não saber. Porque lá tem muito isso. Como que vai ser quando eu sair daqui? Será que minha esposa está me traindo? Será que isso está acontecendo?
E aí, né, o pastor Teobaldo falou, a gente absorve. Aí, nesse momento, a gente que muitas vezes tem uma esponja, que tem algumas informações, ela acaba sendo espremida, porque as informações que tem nela ali não são mais válidas para hoje. Sim. E aí eu preciso começar a absorver coisas, mas coisas que vão gerar fruto. Aí eu começo a ter que absorver a minha identidade, né? Quais são as minhas crenças, os meus pensamentos, porque se a minha esponja estiver vazia, eu vou absorver com a Globo, né? Eu não consigo, eu não escuto mais o Datena falar de mulheres que têm sido espancadas ou mortas, parou. Agora todo mundo é mediante a pandemia. Então, assim, a gente também foi se fechando um pouco dessas informações demais. E começar a tentar trabalhar no quê? Quem eu sou? Qual que é os nossos projetos estão aqui. Eles foram rasgados? Não, eles estão na gaveta. Durante a pandemia, esse período mais grave de isolamento social, eu tentando entrar em contato com o Fabiano, foi muito interessante ele me mandar fotos do trabalho que ele estava fazendo. Fala para o nosso público um pouco sobre que fotos eram aquelas e como é que você trabalhou na pandemia, no isolamento. Na verdade, assim, eu tenho uma questão que eu gero que é um hobby para mim, onde eu descarrego. Né? Eu descarrego assim, toda a energia, toda a situação, pressão que eu às vezes sofro na semana. Uma é fazer quadro. Eu amo fazer quadro personalizado. Então, assim, nós temos uma lojinha no mercado, está fechada por essa questão, mas eu faço em casa. Então, isso relaxa. Agora, outra coisa que foi? Foi ir para a chácara onde nós estamos construindo o desafio. Então, eu passava o dia inteiro lá trabalhando, fazendo vídeo, mandando para o pessoal, né? E estamos aqui, às vezes, né, fazer alguma brincadeira, falar, você que gosta de, né, quer voltar à sua infância, empurrava carrinho, hoje está sofrendo com a pandemia, vem para cá, ajuda eu, vamos empurrar esse carrinho. Aí filmava um carrinho cheio de massa. De massa, tijolo. Para quê? Para que a gente possa um pouco se desligar, né? Tem gente que teve um que falou, mas todo mundo morrendo, você está rindo. Eu falei, rindo do quê? Eu não estou rindo de ninguém que morreu. Eu estou tentando lembrar que eu preciso rir, porque tudo isso vai passar. Exato. Né? E aí, como que eu vou estar blindado nisso? Então, assim, é algo que a gente tem tentado, por isso que a gente está... Eu creio que a gente vai passar. Não, e foi muito lindo porque ele já me mandou a foto de quase tudo pronto já, né? Os salões, a estrutura. Eu ia falar, Teobaldo? Pode falar, pode falar. Não, é que eu só ia dar um pitacozinho aí. O pastor Fabiano tem um set terapêutico que é excelente. Uma vez eu tentei fazer isso, eu falei para um paciente meu, eu estava em férias, e nessas férias eu estava reformando meu consultório, então estava trocando piso, coisa, aqui em Americana, né? E uma pessoa, eu preciso, falei, vamos o seguinte, vai para o Parque Ecológico que eu vou te atender lá. Tá. E aí, enquanto as pessoas estavam caminhando, eu sentei no banco, ele sentou e a gente estava conversando. Foi excelente, não só para ele como para mim. Sim, sim. Agora, vocês perceberam a singularidade? Ele está trabalhando, batendo massa e fazendo terapia. Foi muito nítido isso para mim. Então, a progressão disso leva ao vivencial. Não somente para ele, para quem está recebendo, como para nós como terapeutas. Sim. Pelo seguinte, isso vocês já devem ter sentido também, de repente você se depara em uma situação que você já orientou alguém, mas você mesmo nunca passou. E aí você se recorda das suas palavras e fala, é mesmo, eu orientei, eu vou fazer um pouco para buscar equilíbrio. Então, não deixa de ser que nem você falou, Teobaldo, uma porta criativa. Sim. Eu imagino que o Fabiano desenvolveu, Alice, um tanto de rotina naquele procedimento, tinha que acabar, não podia deixar, porque senão as pessoas pensam que a loucura ela vem da falta, às vezes a loucura vem de uma desgraça muito grande, vem desses pequenos desrespeitos, né? Sim, com relação violações, a gente, né? Pequenas violações que a gente permite, isso. que a gente permite que aconteçam. E até nessas permissividades, eu descobri um termo nesses dias, estudando, que é a infodemia, que é um malefício por informações. Por informações. Se eu tivesse que escrever para as futuras gerações o que foram esses dias, o nome do meu livro, do meu texto, seria A Falência da Previsibilidade.
lidar com o que nós tivemos que lidar nas últimas semanas, foi a quebra de tudo que era previsível. E aí nós tivemos esse efeito, né, de excessos de informações ou informações desencontradas, distorcidas, com usos dos mais variados, e todo mundo tendo que viver o desconhecido. Eu até quase trouxe para cá o mito de Pan, porque o Pan, o Deus Pan, tirava Deus as Pan, pessoas, jogava na floresta, ninguém sabia o que estava acontecendo. Então, esse desconhecido, eu vejo que ele ajudou muito o estabelecimento dessa angústia, né? Do mais psicanalítico pensamento, essa angústia de não saber, de não conseguir mais prever, de não ter noção. O que vocês poderiam me dizer de como trabalhar contra essa angústia que nasce da imprevisibilidade? Quem quiser pode falar, está aberto. Eu entendo que o que é mais difícil para o ser humano é exatamente lidar com o desconhecido e lidar com aquilo que ele não tem controle. E é isso que vai fazendo com que ele se sinta ansioso, com medo, né, angustiado. Eu estou rindo quando falo angústia, porque quando eu cheguei, eu brinquei com ela e falei assim, você está usando termos psicanalíticos, né? E ela é comportamental. E eu sou comportamental. Nós que somos mais comportamentais, Então, somos mais para Skinner. Né? eu acho que é difícil, porque as pessoas elas ficam focadas e ficam ruminando coisas que elas não conseguem ter controle. Como se a informação resgatasse esse controle, Alice? Eu entendo que é. Eu entendo que elas se sentem um pouquinho mais seguras na medida em que elas vão adquirindo essas informações. Mas isso, na realidade, ele não traz nenhum conforto. Acréscimo, né? Nenhum conforto. Boa. Né? Porque ela vai ficar focando naquilo e ela deixa de focar naquilo que realmente é importante, que é mais importante e que ela teria mais controle sobre aquilo. E eu vejo isso no consultório, né? O quanto as pessoas sofrem tentando controlar aquilo que não tem controle. Tentando controlar até as outras, o cônjuge, por exemplo. Exatamente. E deixam passar, né, momentos em que elas poderiam estar usufruindo daquilo, né, do aqui e agora, daquelas coisas que são realmente mais importantes e que vão trazer um conforto, uma segurança maior. Então, eu entendo assim, o grande sofrimento é exatamente isso, a perda do controle da situação. Teobaldo? Olha, isso aí me remete a um aprendizado. Porque quantas ocasiões nós vemos na Bíblia a colocação, espera, tenha paciência, eu sou o Senhor teu Deus, Sim. tá? Eu sou a providência, e nós estamos acostumados a receber uma ordem clara e direta e efetuar. Até se nós vamos voltar um pouquinho na nossa história acadêmica, vocês se lembram de Abraham Maslow? Sim. Nós nos lembramos dele por causa da pirâmide das necessidades. Exato. Isso. Mas Maslow, ele tem um outro tópico que para mim chamou muita atenção, que no tempo que eu estudei, eu tive uma compreensão. Hoje, vivendo, eu tenho outra, que é a autoatualização. Boa. Tá. Como nós vamos nos atualizar? Porque nós somos bombardeados. Antes da pandemia, Já era. já era. Já só acelerou. Imagine, eu sempre contava aquela história de que chegou o psicólogo estava no consultório dele e de repente entra o primeiro paciente, depois de uma semana ele não tinha ninguém, então ele rapidamente pega o aparelho telefônico, para não dizer que ele estava sozinho, e começa a conversar, depois ele aguenta um pouquinho, aí quando ele desliga ele fala, pois não, o rapaz fala, eu sou da Telefônica, eu vim ligar seu telefone. E aí ele desmontou, né? Mas foi o tempo... Isso foi antes do celular, né? Foi-se o tempo
que o nosso caminho de comunicação era o telefone. É. Você se lembra que a gente abriu o consultório, você tinha que ter um telefone, Tinha. porque senão ninguém marcaria consulta. É. Hoje nós temos uma agenda. E você tem o telefone fixo com a secretária lá, você tem o WhatsApp, você tem celular, você tem e-mail, você tem Instagram, Face, você tem 7, 8 caminhos para chegar em uma vaga. Para quem que você entrega essa vaga? Então nós somos obrigados a afunilar, que é o que eu faço. Ô, querido, você precisa de uma consulta tal, eu vou te passar o telefone, dá uma olhadinha, o nome da minha secretária tal, ela dá um jeitinho para você. Elegantemente, porque senão eu vou ficar louco. Sim. Pior que isso, eu vou ficar com aquela sensação de incapacidade. Exato. Aí eu aprendi o que Maslow quis dizer. A autoatualização nós fazemos no automático, porém chega um momento que você não vai mais atualizar o teu software, meu querido. Vocês conhecem o seu smartphone? Usam tudo? Não. 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 Quanto? 10%, 20%? Eu ia até chutar Eu mais, acho que uns 40, 50, Tá, talvez. porque nós usamos aplicativo de banco, isso, aquilo, quer dizer, é. exploramos aqui, ótimo. Dali 3 meses já se lança um modelo mais novo, com o dobro de capacidade e novos apps lá para você desenvolver. Gente, chega uma hora que eu falo, chega, Eu não preciso eu de quero tudo ficar também. com esse. É. Inclusive, teve um engraçadinho que mandou para mim, passou o meu e-mail para, não sei se vocês conhecem aquele Oba Box. Eu sei, eu já ouvi. Eu vi essa Passou propaganda. um e-mail, nem sei. Não, o que é passou o meu e-mail, todo Ah. dia eu recebo um e-mail, você que é idoso, É um tem aparelho um para aparelho idosos. de celular que tem idoso. uns Ah, é, números o desse celular tamanho. pra Os idoso. maiores, os ícones também. Vê se eu pego quem foi. mais? Mandaram pra você? Mandaram para estão mandando Maldade. todo dia propaganda, tá vendo? Mas é outra coisa. algum Essa é uma vendedor. autoatualização que eu tenho que fazer. E o meu software chegou aqui, está parando, mas eu estou administrando isso. E é o que a gente precisa fazer, aprender a fazer com as informações. Elas bombardeiam a nossa cabeça e aí isso acaba interferindo em muito nessa segurança ou pseudo-segurança que nós temos do controle. É. Quer fazer um exemplo simples? Você já assistiu à TV na sala com o controle remoto na mão de outra pessoa? Nossa. É uma luta. O nível de estresse. Nossa. Quando você está quase... Aí você explode. Não, quem tem adolescente em casa combina antes. Entendeu? Senão. Fabiano, de ti eu quero uma coisa interessante, porque o Fabiano tem essa vivência e trabalhou muitas vezes com pessoas que estavam sofrendo, por exemplo, com uma internação. O adicto, quando ele vai para esse processo, olha que interessante, ele vai para um processo de recuperação, de revitalização, só que ele também tem que cortar as informações com a família, de onde ele veio. Você percebe que nós estamos sofrendo parecido com aquelas pessoas que tiveram que ser internadas, ao ter que lidar com informação? Como é que é a sua visão nisso, meu querido? Na verdade, assim, o que você falou, essa semana eu acabei vendo, porque assim, eu me senti manipulado por uma pessoa, não é adicto, uma pessoa de trabalho, e a gente trabalhando e fazendo algumas coisas, para poder burlar a questão da pandemia e algumas responsabilidades que a gente precisa ter, distanciamento e tal. E mesmo que às vezes eu falo assim, para mim não vai acontecer, mas espera aí, eu preciso, nesse momento, começar a pensar quem está do meu lado, pensar nas pessoas que a gente ama e tal. E eu olhei para ele e falei, rapaz, você está agindo como um adicto, você está tentando me manipular para suprir os seus prazeres. O cara olhou e falou, verdade? Eu falei, verdade. Então, o que acontece agora? Dentro de todo esse contexto, quando o adicto, o que ele faz? Ele precisa primeiro reconhecer. O que eu falo bem claro lá para os meninos quando chegam, você perdeu, cara. Você perdeu. Mas eu perdi por quê? Você perdeu pelos prazeres da droga. Olha o que a droga te fez. Olha o que o vício fez. Você perdeu. Então se rende. Então, hoje, o que está acontecendo? As pessoas, às vezes, não querem perder. Então, ela tenta fazer o quê? Manipular. Então, eu tento manipular uma situação, às vezes manipulo com mentiras. Porque quando eu conduzo uma pessoa a fazer aquilo que eu quero, eu estou manipulando ela. Sim.
Eu estou chegando no ambiente, já deixei tudo planejado e, né, eu não estou mentindo. Né? O que mais escuta, eu não estou mentindo. Estou falando a Você verdade viu que para ele você. que quis fazer, mas eu sei que eu conduzi ele para isso. Então, assim, o que tem acontecido hoje, eu tenho percebido bastante, é essa manipulação. E o que acontece? E como isso faz mal para a gente? Porque a pandemia vai passar. Mas se eu continuar com esses trejeitos de manipulação, isso vai me gerar prazer. Isso vai me gerar prazer. E vai se tornar comportamental. E vai se... Porque Um adquire o hábito. comportamento. Né? Porque eu estou tendo o hábito do hábito. conquista naquilo que eu estou fazendo. Isso está me gerando um prazer, né? Sim. Uma vez que gerou o resultado positivo, gerou o prazer, você vai repetir. Vai tender a repetir. repetir. E aí vai ter uma hora que isso não vai ser só. Eu vou precisar de uma dose maior disso. Então talvez eu não vou conseguir só manipular, às vezes, a minha esposa ou meu amigo de trabalho. Eu preciso manipular uma coisa maior. E isso daí depois vai virar... ter que resolver dentro do consultório. Vai Sim, virar um distúrbio. Vai virar um distúrbio. Gera um distúrbio porque entra no processo compulsivo. À medida que você consegue uma, é recompensado, 2 é recompensado, 3 é recompensado, você vai aumentando a dose de serotonina, de dopamina, então você quer prazeres maiores, então você vai envolvendo mais pessoas, aquela situação de apreensão, vai dar certo, de euforia e tal. Você pode ver que euforia é um dos primeiros sintomas da utilização, né? Do dependente químico. Eu gostei muito de 2 coisas que eu queria destacar do que a Maria Liz falou, da tentativa de controle, e agora o Fabiano falando de perda. A expressão pandemia, e estudando é muito rico, quem usou ela a primeira vez foi Platão. Ela vem de um sentido filosófico. E ele usou a ideia de pandemia como algo que tivesse atingindo o mundo todo. Todas as pessoas estavam sendo afetadas e atingidas. Eu quero pensar com vocês, todos nós estamos sendo afetados e atingidos no aspecto de perder, no aspecto de reconhecer que não temos controle, e aí nós reagimos, ora com medo, se eu não tenho controle, eu tinha, ora com raiva, ora com dúvida, ora com vergonha, ora com ansiedade, ora com tristeza. Então está um clima estranho, tem um pouco de melancolia, né? A Marilis, quando foi se apresentar, falou do distanciamento dos netos. Todo mundo está perdendo, alguns estão perdendo. É normal, vamos lá, terapeutas, é normal esse sentimento ruim de, como seres humanos, estarmos perdendo? O que vocês acham? Eu creio que é uma situação que todos nós, de uma forma ou de outra, estamos perdendo. E o que tem me chamado a atenção é a facilidade com que as pessoas estão conseguindo dividir as perdas. Né? Então, isso eu estou achando assim, muito interessante. E quando a gente começa a avaliar o mundo após a pandemia, eu fico questionando isso daí. Será que esse sentimento gostoso que as pessoas estão tendo de repartir as perdas, será que vai permanecer? Né? Porque todo mundo, de alguma forma, está sendo prejudicado, está sendo influenciado pela pandemia, né? Afetados pela pandemia. Né? E, é claro, tudo depende do foco que a gente vai dar. Né? Tudo vai depender do tipo de pessoa que é aquela. Né? Ela vai se abater mais ou se abater menos. Tudo dependendo da sua personalidade, da sua história de vida, da comunidade onde ela participa, né? Mas, de alguma forma ou de outra, todos nós estamos sendo, né, afetados e estamos perdendo. Só que nós temos que exatamente usar aquilo, né, que o pastor falou, o CRIE, né? Desenvolver a criatividade no sentido de transformar essas perdas em ganhos. Tá.
né? Então, eu acho Boa. que é muito bom que isso, né, perdure. Para poder ganhar, tem que assumir primeiro que perdeu. Exatamente. Sim. Exatamente. Embora seja simples, é difícil. Tá, porque isso dentro de religiosidade, dentro da área do pastor Fabiano, enquanto nós estamos no processo de negação, nós sofremos por não aceitarmos a cura. Nós impedimos a cura de chegar a nós. A partir do momento que eu reconheço a minha incapacidade de salvação, de purificação, de limpeza, aí, isso me confrontando com realidade e comigo, eu recebo a Jesus. Ah, mas agora eu não aguento ficar quieto. Agora eu não aguento, agora você provocou, eu estava aqui Agora eu comportado. estava tentando Eu ficar combinei quieto. com a equipe que eu ia me comportar, mas um pouco dessa situação que a gente viveu, de isolamento, corona e tudo mais, vocês não acharam, ou foi impressão minha, que houve um negacionismo muito forte? Porque a gente vê pela TV gente que nunca quis usar uma máscara e não quer, tá batendo o pé. Eu estou vendo muita gente birrenta, sabe? Já mudaram datas de feriado para ver se o povo fica um pouco mais... Até que ponto essa negação de que perdemos, de que está doendo, de que precisamos chorar as perdas, assumir, ou eu que estou... E aí a gente é do meio cristão, a gente pode dizer isso, nós mais do que... Até nossas igrejas, as pessoas tiveram dificuldade de chorar pelos que choram. Houve negação exagerada ou não nessa situação aí? Sem dúvida, houve a negação porque ela faz parte de todo o processo inicial. Todo o processo inicial, há aquela relutância em se admitir. De acordo com os estudos que a gente tem recebido, e a gente conversava antes, eu tenho trabalhado com a equipe de From, que estão enfrentando nos hospitais, os médicos, enfermeiras, terapeutas, que estão recebendo o paciente, entubando o paciente, e a sensação que eles têm, eles já passaram por essa primeira etapa, eles admitem, porque eles estão vendo, e a sensação que eles têm é que a qualquer instante, a qualquer momento, eles vão ser infectados. E ser infectado não significa para ele o maior prejuízo. O maior prejuízo é ele contaminar a família, porque ele tem os pais idosos, porque ele tem filho, criança, porque ele tem a esposa, então ele fica muito preocupado que ele está levando isso para a casa dele. Mas na primeira fase ele chegou a negar isso? Não. Esses daí, não. A partir do momento que eles estão vendo, eles deixaram de negar. Foram tá? reais. Eles já há aceitação. Aqueles que não estão nessa linha de combate, negam por conta do quê? De ser mais confortável emocionalmente. Tá? Eu Olha não quero só. pensar nisso. Não, isso é um problema dele e tal. O dia que ele tem que colocam o plantão dele, que ele vai ter que enfrentar aquilo, ou que a enfermeira saiu de licença. Não, mas eu não sou dessa área, eu não sou de UTI. Não, mas eu não tenho enfermeira para UTI, vai você. Não, eu não posso ir para UTI. Aí ele falta no plantão. Aí ele vai ter que encarar a situação. Você vê que... Mas esse negar e admitir, para cada pessoa demora um tempo. Então, nós não temos como estabelecer, de acordo com o material que nós recebemos da Organização Mundial de Saúde, a expectativa que se tem na pandemia é o seguinte: o primeiro momento, negação. O segundo momento é uma certa depressividade, é angústia e depressividade. Olha o que estamos vivendo, quando vai terminar. Um terceiro momento continua a depressividade e ansiedade, porque já era para ter terminado, eu não aguento mais ficar assim. Aí, como você começa a mesclar tanto segurança física, né, segurança de saúde, com a necessidade de trabalhar. Porque fica aquele peso, eu estou dentro de casa, eu deixei de ganhar tanto, eu tenho que pagar as contas, e a ansiedade começa a te impulsionar. A depressividade fala, você não está em condições. E esse estágio nós vamos viver até alguém chegar e falar, tenho a cura, ou tenho a vacina. Depois disso, existe o último estágio, que é o estresse pós-traumático. Olha o que nós vivemos. Se lembra de fulano de tal? Ah, ele morreu na pandemia. Eu tinha um tio, eu tive um parente. E aí nós vamos ressentir. Exato. E esse ressentimento
vai trazer bloqueios. Ele é custoso, né? Ele é custoso, eu não Ele quero... é custoso, ele não é um negócio natural, ele exige de quem está em volta, né? Sim. Então, você vê, nós temos essas fases. E você usou o termo no início da pergunta, né? Você falou, é normal sentir isso? Quando a gente começa a questionar o que é a palavra normal. Normal é aquilo que está dentro da norma. E quem cria a norma? A sociedade que nós vivemos, na circunstância que nós vivemos. É normal a um esquimó viver dentro de uma casa de gelo? Sim. E a um carioca? Não. Boa. Não dá. Então, Mas quando que, Fabiana, ajuda aí, quando que essa tristeza, essa melancolia, esse sentimento de perda passa... Agora eu estou preocupado. Quando é que... Eu me lembro que quando a pandemia começou, eu preocupado, tenso, eu parei de sonhar. E eu gosto de sonhar, eu acabo sonhando. E eu me lembro que uns 3, 4 dias eu com aquela tensão. Aí eu lembro que eu vim para cá para um culto, a gente orou, eu fiquei à tarde lendo, pensando. Dali uns 2, 3 dias eu estou voltando. Mas tem gente que não voltou a sonhar, né? Tem gente que não voltou. Quando começa a ficar mais sério, mais dificultoso, quando é que passa da cota? Vocês estavam falando antes até de alguns sintomas que vocês estão vendo as pessoas também já começarem. Quando é que já devia haver esperança, já devia... Como é que a gente pode identificar quem está em casa que só a preocupação pelo emprego já passou para um nível mais... nós teríamos que nos reportar aí a um dos pilares da nossa terapia, que são as crenças. Se eu creio que vai ser catastrófico, eu vou me comportar aguardando a catástrofe. Se eu crer que vai melhorar e vai ter alguma coisa, o meu comportamento vai ser de expectativa que vai melhorar. Aí vem a razão de estarmos aqui, a esperança. Sim. O que nós esperamos? Então eu diria, voltamos no CRI, eu vou esperar aquilo que eu quero esperar, que eu desejo. E também na acepção da palavra, nós esperamos o que foi e vai voltar. A minha esposa viajou. Eu estou esperando ela voltar. Eu estou esperando ela voltar. Sim. Agora ela não viajou, estou esperando o quê? Tá, então nós precisamos voltar a nossa esperança às nossas crenças. E dentro das crenças há algo que fazemos. Por isso que é importante a gente ver na comportamental, né? É que você falou alguma coisa em termos de passividade, né? De estarmos aguardando passivamente. Também, mas principalmente na comportamental, a gente vê a necessidade de você fazer ir. Tá, eu não posso esperar que venha nascer abacate se eu não plantei a semente de abacate. Sim. Se eu plantei a semente, eu vou esperar pacientemente as primeiras e as últimas chuvas. Tá, mas eu preciso plantar esse abacate. E a pessoa, Alice, inclui aí, e a pessoa que não aguenta esperar? Aquela que já está num nível mais problemático. Está que é aquela ansiedade que está tomando conta da vida dela. Na realidade, hoje é o que a gente está lidando com esse tipo de pessoa, porque muitos já chegaram nesse nível de ansiedade. E elas perderam a esperança. E elas não têm muito com o que sonhar. Porque, né? até o Fabiano estava falando no comecinho, de gente que perdeu a identidade da crença. Sim. Exatamente. E isso, assim, que eu acho que é interessante, nessa questão, assim, de você estar estimulando, dando aquela empurradinha na pessoa para que ela tenha, e que é a questão da coragem, que a gente vai... Né, que você vai resgatar dela, né? Isso, né? Que eu acho até muito bonita a palavra coragem, né? A definição, né? Que é agir com emoção,
né? Ela vem de uma palavra francesa que é courage, e depois que deriva de uma palavra latim que é cor. Então, cor, né? Com a cor de emoção, da emoção, né? E isso implica, assim, uma decisão da sua vontade. Né? Você, apesar de todo esse cenário, nenhum herói nasceu corajoso, nenhum ser humano já nasceu corajoso. Sim. A coragem a gente desenvolve, a gente vai. E como é que a gente desenvolve? Ousando, a gente estabelecendo metas. E a partir daquele momento que a gente consegue atingir aquela meta, a gente ficar feliz. A gente não esperar que as outras pessoas venham reconhecer, mas a gente reconhecer. E é isso que vai estimulando, vai tornando a pessoa, vai fazendo com que ela volte a agir, né? Essa coragem, eu acho assim fantástico, né? Sim. A gente, e principalmente nós, como cristãos, né? Porque na realidade a gente tem aquilo que a gente precisa para dar esse primeiro impulso. Sim, né? sim. Que é a palavra de Deus, que é o Espírito Santo agindo em nós. Uma eternidade garantida. Uma eternidade garantida, quer dizer, não importa, não importa tudo aquilo que nós estamos vendo, né? A gente tem que estar focado e caminhar e agir e, né? Que é assim. Na realidade também existem, claro, uma série de situações que a gente tem que trabalhar, aquela ansiedade. Hoje existem muitas técnicas que a gente faz uso para que a pessoa aprenda a controlar, né? A questão da respiração, a questão da meditação. E é complicado quando a gente fala em meditação para cristão, porque o cristão... porque já criou-se esse estigma em cima, né? É porque o pessoal não lê Josué capítulo 1. Que Deus fala, medite nessas palavras. Dia e noite. Dia e noite. Isso. É um estado, né, de meditação, de busca, de esvaziamento daquilo que prende, para aprender de Deus, para aprender de Deus. E também para a gente readquirir o controle. E vai entender que a ansiedade, na realidade, ela não é de todo mal. Né? A gente precisa da ansiedade, de uma certa ansiedade, que nos impulsiona a agir. Sim. Né? As pessoas talvez não tenham a clareza daquele comportamento de fuga ou luta. Sim. Exatamente. Uma situação como essa é a mesma coisa, está vindo um caminhão na sua direção. Você vai ficar parado, ou você corre para o outro lado da calçada, ou você volta para trás. Mas ali você não pode ficar, porque o caminhão te atinge. Fabiano, vamos falar um pouquinho de... Nosso tempo voou, eu estou aqui com o coração dolorido, eu ficaria a noite inteira ouvindo você. Realmente foi muito rápido. Vamos falar um pouquinho de gatilhos emocionais? Você fala, Fabiano, um pouco? Dessas situações que as pessoas... Tem gente que tinha tudo isso que a Alice falou, né? De ter mais coragem. A família está ali. O emprego, nós falamos semana passada de economia aqui, e vimos claramente, né? Nós estávamos sendo muito consumistas. Havia uma sociedade extremamente que agora vai ter que se repensar. Sim. Em vários aspectos. Nós, quando falamos de economia semana passada, não falamos só de questões do mercado, falamos de nós, da maneira como que a gente se porta diante do que nos estabelece. Então, tem muita gente sofrendo e se sentindo desequilibrada emocionalmente e está repetindo erros e está disparando gatilhos emocionais. O que está acontecendo aí? Fala você. Na verdade, assim, quando a gente fala mais assim na área com os meninos que a gente trabalha lá, quando a gente fala de gatilho, seria situações ou flashes de momentos que faz com que seja disparado um sentimento contrário ou alguma coisa que vai explodir, né? Gatilho vai explodir ali totalmente o emocional. O que eu tenho visto é que o medo, ele é um grande gatilho desse. Mas você fala o medo do quê? Muitas vezes, o medo de não saber se eu vou conseguir levar a comida para casa. O medo de saber se, eu vou perder o meu ente querido, que eu demorei para entender que é importante para mim. Talvez o medo de não saber
o que vai acontecer com os meus? Porque até então eles eram da minha esposa, agora eles também são meus. Porque, querendo ou não, antes de tudo isso acontecer, vinha acontecendo muita coisa rápido na sociedade. Querendo ou não, vamos falar aqui, algum tempo atrás, mudou toda a direção de um país. Então, querendo ou não, A ou B, mas é uma esperança lançada. E aí as pessoas começam a sonhar de novo, né? Sim. Começam a projetar de novo, mesmo que, né, não estejam vivendo 100% o que está acontecendo lá, porque quem decide é eles. Mas quando começou, foi gerada uma semente de esperança. E essa semente, ela começa... Só que aí eu tenho o gatilho do medo, porque eu não sei o que vai acontecer. E aí talvez isso pode gerar o quê? Um travamento. E sabe que eu acho interessante quando a gente fala de gatilhos emocionais, normalmente os gatilhos eles surgem a partir de experiências negativas. Sim. Não é verdade? E muitas vezes as pessoas podem até se arrepender de uma explosão em função dela estar vivenciando uma situação, né? Está voltando, está lembrando. Uma brincadeira, uma ausência. Isso. Então, o que eu acho interessante é a gente fazer exatamente o contrário. O que leva as pessoas a terem esses gatilhos? As experiências negativas. Então, o que a gente pode fazer? É desenvolver experiências positivas. E potencializar elas. Isso, exatamente. E aí ressignificar. Para chegar Sim. nessa ressignificação. E também identificar quais são, ter uma clareza, né? Como você falou, o medo, mas ter uma clareza de quais são aquelas emoções, quais são aquelas situações que vão nos deixar ou sem ação nenhuma ou vai nos fazer explodir. Então, ter uma ciência, saber, sabe, é o que eu sempre falo para os meus clientes, ter uma estratégia já determinada antes que aquilo aconteça. Então, por exemplo, se alguma situação evocar uma situação traumática do passado, como é que eu vou reagir? Então, já ter algo estabelecido dentro, né, da minha mente. Então, eu vou estar lutando contra aquilo e evitando que situações difíceis aconteçam, trágicas até, como a gente tem visto muito acontecer em alguns lares. Sim, em né? algumas É uma famílias, forma da gente estar conseguindo reverter esse quadro. Seria bem dentro do padrão terapêutico que nós utilizamos para fobias. Uhum. Você caminhar Expor. para confrontar, expor. Sensibilização sistemática. Disso eu gostava em comportamental. Subir um degrauzinho, né? Eu não vou subir no avião amanhã, que eu tenho morro de medo. Mas eu posso ir no aeroporto, tomar um café primeiro, ver a Sim, máquina, e ir aos poucos, Isso, né? Vai analisando. no final você reedita o arquivo, guarda e ele se torna confortável. E eu fico aqui ouvindo vocês e bebendo, porque nós estamos vivendo como seres humanos, principalmente como latinos, isso, né? Que aí atingiu dimensões mais políticas, dimensões mais diversificadas, do mesmo problema de saúde. Mas a gente está sendo tão humano quanto qualquer europeu, quanto qualquer asiático, quanto qualquer africano. Eu gostei, infelizmente no sentido negativo, mas eu gostei de ter descoberto o sentido da palavra pandemia, porque ficou todo mundo debaixo do mesmo guarda-chuva. Sim. De sofrimento, de luta. E aí quando você diz, Teobaldo, ressignificar, é uma coisa que dificilmente nós vamos ter uma outra oportunidade enquanto humanos. Realmente. É isso que eu tenho pensado bastante, sabe? Eu acho que nós estamos vivendo um momento tão peculiar na nossa vida que eu fico pensando, né? Eu não posso deixar passar esse momento sem viver exatamente aquilo que eu tenho que viver nesse momento, porque isso vai passar e eu posso depois dizer por que eu não aproveitei aquilo para fazer. Exato. Então, isso é uma coisa que eu tenho assim pensado no dia a dia, para viver realmente e ver diante de Deus qual é o propósito que Ele tem para a minha vida nesses dias. Um dia eu preguei num domingo de manhã aqui
e um irmão que estava aqui trabalhando com a gente tinha ouvido um pastor pregar no sábado, no dia anterior. Ele falou, Oswaldinho, ele falou o que você falou e você falou. Eu falei, que coisa gostosa, porque ou a gente ressignifica, e é isso que traz equilíbrio. Sim. Porque a situação você não muda. É. Não. Ela é imutável. Você que muda diante dela. É Você que isso, muda. isso E que eu acho lindo. e ter essa oportunidade. Então aí eu queria perguntar para vocês, nós falamos alguns verbos poderosos aqui hoje à noite. Ouvir, criar, esperar, confiar. Eu abri lendo o Salmo 37 que diz entregar a Deus. Você falou de coragem. E quando a pandemia começou, muita gente eu acho que se desequilibrou, porque todo mundo tinha que sair fazendo alguma coisa, né? Tinha que fazer curso de não sei o quê, tinha que não sei o quê, daí era muita coisa. Eu não consegui fazer quase nada. Teve gente que já limpou 3 armários, eu não... Então, eu estou muito atento a esses verbos que pedem uma ação, que eu chamei de ação passiva. E vocês, como cristãos aqui, quero ouvir todos. Por que o crente tem tanta dificuldade em aquietar? E Deus o convida, né? Aquietai-vos de saber que eu sou Deus. Mas parece que a gente tem que ouvir, esperar, confiar, entregar. Porque eu, como pastor, dizendo isso, parece que é uma fala religiosa. Mas terapeutas falando que é preciso isso, é diferente, porque nós estamos no mundo das ações. Por que é difícil para o nosso povo terem ações passivas? Vamos falar como um psicólogo cristão, tá? Nem como pastor, tá? Nós aprendemos 2 momentos importantíssimos dentro da psicologia, da medicina. Um deles é o diagnóstico. Então a gente tem que mergulhar, entrar, ser empático, entender para poder identificar o que a pessoa tem. E o segundo é a terapia, que significa tratamento. Como que eu vou tratar? Eu diria que até a medicina, nesse aspecto, já está muito mais sistêmica do que a psicologia. Porque quando a gente entra, e agora? Por onde que eu vou abordar? Nós temos alguns modelos, modelo cognitivo, modelo comportamental, ou cognitivo comportamental e tal, e temos os ensaios, as experiências anteriores e tal, que você vai tentando encaixar. Diante disso, eu comecei a observar como nós temos na Bíblia instruções até para terapia. E aí, hoje, a Maria Alice me deu assim a ameixa do pudim, que eu estava desenvolvendo o raciocínio em cima disso, e de repente ela me fala a palavra coragem. Eu falei, bingo, achei. Era isso. Porque veja o seguinte, você está me falando de ações passivas. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve para... Eu considero Paulo, embora ele fazia psicologia de confronto, né? Era ardida. Era para arder. Ele usaria a técnica, não a sensibilização sistemática, mas a técnica implosiva. Tem medo de avião? Vamos colocar dentro do avião. Sabe nadar? Joga no lago. E ele fala lá aos Filipenses, no capítulo 4, deve ser verso 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, porém, sejam conhecidas de Deus por as vossas angústias, as vossas petições, por intermédio de orações, súplicas e ações de graças. Orações, eu estou falando, então entra o nosso padrão de auscultação. Vejam como é importante nós ouvirmos alguém. E aí eu me reporto ao Antigo Testamento, onde a pessoa cometia um delito, ia ao sacerdote, confessava, e o sacerdote determinava o sacrifício que ele tinha que fazer. Orações súplicas. O que é a súplica? Eu estou reconhecendo, eu estou notando, eu sei que eu errei, eu falhei e tal. Eu suplico, Senhor, por favor. Meu socorro. Meu socorro. Ótimo. E ações de graças. Coragem. E eu falo assim, que ação de graça? Eu vou ajudar as pessoas, eu vou ajudar os pobres, os necessitados, tal, não estou em condição. É a coragem. Coragem para me levantar, coragem para sair, coragem para enfrentar.
Então você tem duas ações que são de entrega. A primeira é reconhecimento, entrega e ação. Sabe? Terapeuticamente a gente descobriu. Mas eu acho que essa dificuldade, ela não é tão assim generalizada. Eu entendo que tem muito a ver com a personalidade da pessoa. Tem pessoas que, pelo seu próprio temperamento, elas têm uma capacidade maior de esperar, elas conseguem ouvir, elas conseguem. Então, eu acho que tem muito a ver com o temperamento da pessoa. Lá, a teoria né? de Hipócrates. E também a história de vida dela. Né? Eu acho que você falou uma coisa que eu achei assim, muito importante, essa coisa que falou que quando você falou, eu falei, é a gratidão. É algo que, né, a gente tem que... Empodera, né? Alimenta. Você ser grato não só a Deus, né, mas também aquelas pessoas, né? Isso que eu tenho desafiado, sabe, o pessoal no consultório, é isso mesmo, sabe? Agradecer a Deus, mas vai lá e agradeça aquela pessoa que te fez um bem há muito tempo, o quanto aquilo vai fazer bem para ela, né? Isso. Sim. Então, tem algumas atitudes, né, que são mais fáceis ou mais difíceis, né? Dependendo do temperamento Muito da Do pessoa. temperamento. Né? Uhum. Fabiano? E falando de, né, pegando a questão do temperamento de cada um, o que a gente tem percebido, eu tenho visto muito, é que cada pessoa você vai ter que trabalhar de uma forma diferente. Mas o que todos estão gritando da mesma forma é assim, eu preciso de um abraço. Mas não um abraço que a gente é acostumado a dar como brasileiro, mas um abraço de muitas vezes falar assim, você não está sozinho. Isso vai passar. Porque aí, né, vamos colocar até o pessoal que está de frente, né, que às vezes a maior preocupação dele, e às vezes a gente se preocupa com pessoas que não se preocupam com algumas pessoas. E esses que estão na frente, eles se preocupam primeiro de não levar para casa, de não... E numa dessa há uma cobrança muito grande dentro de si, e tudo acaba acontecendo. E aí vem uma doença emocional, Mas quando uma pessoa dessa escuta, que ela é importante, que né, estamos juntos, isso daí motiva ela, muda tudo. Aí volta a ter esperança, aí ela tem força, aí ela tem determinação, aí ela começa a enxergar realmente a sua própria identidade. Por quê? Porque ela sentiu que não está sozinha. E aí eu volto de novo, ser chato e falar do medo. Por quê? Porque a maior situação que tem é ter medo do que está acontecendo. Porque é medo de algo que a gente não conhece. O desconhecido, ele gera medo. Às vezes, né, a primeira vez eu fui convidado para dar uma palestra e falar sobre dependência química. E minha esposa falou, faz 5 anos que você mexe com isso todo dia. Você aconselha, você estuda. Só que para mim era novo ter que subir ali e fazer. Mas antes de subir, ela com toda a sabedoria que vem de Deus e paciência, o pastor Teobaldo conhece muita paciência para comigo, que não sou fácil. Ela falou, amor, vai, você consegue. Você não está sozinho. Cara, parecia que eu era palestrante. Que bom. Então, quer dizer, vai trazendo algo que às vezes já tem em mim. Sim. Tanto positivo como negativo. Às vezes o medo dessa situação traz aquele refúgio que as pessoas tinham dentro. E aí volta lá atrás, né? Sei lá. E às vezes a gente não guarda isso aí, não ressuscita, não. Isso não faz mais parte. Não precisa voltar, né? Deixa a cebola do Egito para lá. Vamos comer o maná. Né? Então, eu vejo que é muito mais gracioso esse abraço. Né? Isso é importante, isso aqui. Eu tenho recebido muito, agora parou um pouquinho, mas Deus ele faz das maneiras. Né? Eu estava lá no meio do mato, cortando. E é engraçado porque aí veio um abençoado lá e falou, você corta o mato aqui, mas depois cresce lá. Aí você tem que voltar lá para cortar de novo.
Palavras de ânimo, né? Eu falei, você tá Encorajador. certo. Mas se eu tiver com o mesmo pensamento do você, isso aqui vai virar um matagal. E não vou construir nada, nem na onde eu limpei. Né? E aí alguém vinha e eu com toda a minha experiência de cortar grama, eu ali em meio-dia eu fazia 1,5 m quadrado. E alguém vinha e falava assim, rapaz, olha que perfeito, que bonito que ficou isso aqui. Potencializava em mim uma coragem que eu não tinha, porque eu sabia que não estava bonito, irmão. Eu estava com o corpo tudo doendo. Quem ia sofrer era a dona Carla em casa. Ele veio reclamar de dor e tal. Mas algo saía. Por quê? Porque eu recebi uma palavra diferente, eu recebi um ânimo diferente. E é um abraço. Hoje, eu imagino que o que a gente mais precisa compartilhar são esses abraços. Hoje eu vi uma reportagem que o pessoal estava fazendo, ligando, pegando e ligando para pessoas de idade. E ligou e uma senhora falou, não, a moça brincou, né? Falou, a primeira vez que eu liguei, ela se negou a falar e tal. Ela falou, não, porque eu tinha medo, eu não sabia quem era. Eu não sabia se ia fazer mal para mim e tal. Uhum. Mas não, eles fizeram, né, um programa onde eles ligariam para pessoas e ficaria... Ela falou, na terceira vez que ela ligou, nós ficamos mais de 40 minutos conversando. Olha só. E eu me senti, e a mulher falou assim, a senhora falou, eu me senti abraçada de tão longe assim. Então, quer dizer, isso a gente pode fazer. Sim. Isso começa Sim. voltar de nós para fora. Porque, assim, tem uma frasinha que às vezes fala, tem muita gente que às vezes a pessoa fala, mas eu não fiz tudo, fiz aquilo, fiz o outro. Né? E a pessoa, você viu do jeito que ela me tratou? E aí a gente fala, cada um dá o que tem. Exato. Então, assim, às vezes o errado é eu, de achar que você vai me dar muito, sendo que você não tem. Exato. E esperar. E às vezes a gente descobre o que expectativa. tem nesse momento de pandemia. E a Quando o gente nosso descobre o que nós bate-papo temos. começou, nós estávamos conversando um pouco sobre a dificuldade de fechar uma sessão. E aqui não vai ser diferente. Nosso horário voou. Eu preciso dar mais 1 minuto para cada um de vocês fazer o seu fechamento, o seu destaque de esperança, para vivermos esse mundo, crendo, esperando o melhor de Deus, da graça, sendo igreja, sendo gente de fé, apesar da pandemia. Então, ladies first, 1 minuto para a gente encerrar nosso encontro, um para cada um, vamos lá. Seu destaque. Eu gosto de, quando eu me comunico pelo WhatsApp com as pessoas, eu gosto sempre de colocar, eu estou aqui, né? Para que as pessoas entendam, né? Eu estou aqui, pronta para... Ótimo. E nesse momento, o que me chama muita atenção, e a gente tem que buscar um conhecimento, é da soberania de Deus. A gente entender que Deus é soberano e que Ele está no controle de todas as situações. Quando a gente aceita a soberania de Deus sobre as nossas vidas, a gente não vai ter medo, porque a gente vai entender, se eu pegar o Covid-19, Deus sabe, né? Sim, Estava dentro do propósito de Deus. E vou criar imunidade ainda. Exatamente. E se Deus quiser me levar através dessa doença... Está dentro de um propósito Está dentro dele. de um propósito. Então, é assim, buscar mesmo a revelação da soberania de Deus. Porque daí você vai ter paz, você não vai viver mais ansioso, com medo, e vai acreditar e vai voltar a ter esperança. Como é que você escreve no WhatsApp? Eu estou aqui? Estou aqui. Ele está dizendo isso, eu estou aqui. Tá? Amém. 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 Teobaldo, Gostei. Seu destaque. Eu vou fazer um gancho, vou aproveitar a palavra do Fabiano. Eu tenho visto muita matéria hoje com respeito ao Covid dentro da nossa área sobre acolhimento psicológico, que é diferente da terapia. Porque o acolhimento é justamente essa sensação de estou com você, estamos juntos. Tá? E eu tive o exemplo de uma cachorrinha poodle que eu tinha. Ela era muito animada, brincalhão. Eu chegava em casa, ela brincava. Mas quando eu não estava bem, porque eu sou de vez em quando atacado por enxaqueca. Então eu chegava meio taciturno, quieto. Ela vinha, fazia uma brincadeira. Quando ela percebia que eu não estava bem, ela tinha a coragem de chegar perto e deitar.
E só. Olha que graça. Tipo dizendo, estou Tô com você, aqui. estou aqui. Então, eu creio que nós podemos desenvolver isso muito mais do que temos feito. Nós temos ferramentas como o WhatsApp, mesmo o telefone e tudo mais, mas dizer, olha, me lembrei de você, estamos aqui, estamos aqui. Eu fiquei muito feliz essa semana de ter recebido um contato de um aluno meu. Pastor, o senhor está bem, pastorzão? Está precisando de alguma coisa tal? Ele está longe. Tá, e de repente ele me liga. E hoje à tarde eu recebi o contato de uma outra pessoa que não faz parte da minha igreja, do meu círculo. Vocês estão bem? Está tudo em ordem e tal? Estou feliz por vocês, tá? Pô, como é gostoso isso. Precioso. Que é exatamente aquilo que você estava colocando, né? Às vezes uma palavra de interesse, de lembrança de alguém é um acolhimento. E você fala, eu sou importante. É uma palavra de estímulo, né? Fabiano? Eu queria finalizar aí com Romanos 8,19, né? A humanidade espera a manifestação dos filhos de Deus. Eu acho que toda essa situação de pandemia, situação que não é só aqui, né? É no mundo inteiro, isso faz com que nós, cristãos, podemos sair para fora dos nossos vícios comportamentais, de às vezes achar que as pessoas elas não precisam da gente, né? E que às vezes a gente está tão preocupado com a minha situação na segunda-feira, com o meu boleto na terça, sabe, com o que eu vou falar na quarta, a minha reunião na quinta, e a gente está tão preocupado com isso, e a Bíblia nos fala que a humanidade espera a nossa manifestação. Então, assim, é uma grande oportunidade que nós, como cristãos, temos agora de mostrar que realmente esse país vai dar certo, essa pandemia vai passar, e é através das nossas palavras de abraço, né, de estou aqui, né, que vai gerar esperança. Porque, meu irmão, se não tiver esperança, não vai ter o amanhã. E se não tiver o amanhã, para a gente poder se abraçar ou ser abraçado, né, pelo noivo, que é Cristo, tudo foi em vão. Então, assim, nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que o amanhã está aí com o nosso Senhor, está aí com a palavra de esperança, de apoio, e agora é uma grande oportunidade. Eu me deparo em casa, eu falo com a Carla, agora é o tempo da gente crescer. Agora nós vamos crescer como família, vamos crescer como ministério, vamos crescer como empresa, empresário, né? Nós tocamos algumas coisas. Então, assim, nós vamos crescer, os nossos filhos vão crescer, eles estão em situações de ter confronto, a gente vai passar. Mas por quê? Porque agora é tempo disso. E se a gente não usar essa esperança agora, talvez a gente não vai poder usar depois. Porque depois vai ser muito mais fácil. Né? É verdade. Exato. Gente querida, eu só tenho a agradecer vocês. Vocês são de casa em todos os sentidos. Muito obrigado. Infelizmente, lutem com o tempo, porque eu sugaria vocês a noite inteira. E nós queremos terminar o nosso Papo de Esperança com uma palavra de oração. Lembrando você que na próxima sexta nós fechamos esse primeiro ciclo do Papo de Esperança falando sobre e a nova igreja. Qual vai ser a igreja pós-pandemia? Quais os desafios? Nossos convidados estarão aqui refletindo de como ser essa igreja que acolhe, que chora junto, que manifesta a presença da glória de Deus no meio dos seus filhos. Quero orar por você que hoje talvez está tendo um grande confronto emocional, pediu shalom e o bálsamo de Deus na sua alma. Amado Deus e Pai, de fato não tenho como agradecer a vida destes queridos que aqui estão, sem pedir a Tua bênção. Realmente renova e continua usando. Os Teus filhos e filhas estão nas Tuas mãos, em frentes de trabalho especiais, que eles realmente se sintam cada dia mais animados, fortalecidos, que o Senhor traga um bálsamo novo sobre suas cabeças, para que eles possam realmente lavar pés que cheguem para eles, com lágrimas, com lutas, e sejam realmente bálsamos do Senhor, na vida de todos aqueles que vierem, a vida do Fabiano, do Teobaldo, da Marilice. Muito obrigado por as suas vidas, e porque hoje eles estão sendo instrumentos para a nossa comunidade. E usa a tua igreja espalhada nessa terra, e cuida daqueles que nos ouviram atentamente
Leva teu shalom, a tua paz, a tua harmonia, trazendo vigor, coragem, bênção, alegrias, ânimo, esperança, para que daqui a um tempo nós possamos nos rever pessoalmente e saber que o Senhor esteve entre nós, semeando a vida que hoje gozamos debaixo da tua bênção. Obrigado, Pai amado, por tudo que vivemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Fica na paz, beijo no seu coração, até o próximo Papo de Esperança.